Domingo de carnaval. Consegue imaginar? No Brasil inteiro, a noite está agitada, com trios elétricos, bailes de máscara e desfiles de escolas de samba. Através da televisão ou na telinha do celular, chegam imagens igualmente festivas. Não do Rio, de Salvador ou Recife, mas do tapete vermelho. A entrada apoteótica para a exclusivíssima cerimônia do Oscar, que acontece todos os anos em Los Angeles. It's an honor to be here to present the Oscar for Best International Feature Film. From Brazil, I'm Still Here, directed by Walter Salles. Na hora de entregar a estatueta de melhor filme internacional, a atriz Penélope Cruz faz uma pausa providencial. And the Oscar goes to... No Brasil, tamborins se calam, surdos interrompem a marcação e intérpretes prendem a respiração como se a bola estivesse na marca do pênalti. I'm still here, Brasil! O anúncio pega a gente de surpresa. Após 4 derrotas do Brasil no Oscar, Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, encerra o jejum de 96 anos sem um troféu da Academia. Inédito, o prêmio é comemorado até no Sambódromo do Rio, a Marquês de Sapucaí. O Oscar é nosso! Brasil! Quis o destino que eu estivesse com meu pai nessa noite. Com meu pai e quase toda a família. Longe da folia, descansando na Serra da Mantiqueira. Apesar de todas as contradições do Oscar, os tais padrões de Hollywood, a injustiça com o Central do Brasil em 99, a gente se abraça, feito torcedor diante da vitória do time numa final de campeonato. Para nós, aquele prêmio parece ainda mais especial. O primeiro Oscar do Brasil acaba de ser entregue para um filme sobre a ditadura militar. Para mim, é um gesto de reconhecimento da importância de abordar esse período, tirar os esqueletos do armário e vasculhar as gavetas de um passado nebuloso que deixou marcas profundas na nossa sociedade. Principalmente agora, depois de quase uma década com a democracia em vertigem. O impeachment de uma presidente honesta, homenagens a torturadores, faixas pedindo intervenção militar e tentativas de golpe. Eu nem consigo piscar enquanto Walter Salles sobe ao palco para agradecer. This goes to a woman who... Este prêmio vai para uma mulher que, depois de uma perda sofrida durante um regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Este prêmio é dedicado a ela, e o nome dela é Eunice Paiva. Eunice Paiva foi uma das grandes heroínas na luta por memória, verdade e justiça. Em 1971, dona de casa e mãe de 5 filhos, Eunice tinha 41 anos quando ficou viúva de Rubens Paiva, engenheiro e ex-deputado federal que foi obrigado a prestar depoimento no DOI-CODE do Rio de Janeiro e nunca mais foi visto. Nunca mais. Poucas semanas antes, Fernanda Torres tinha recebido o Globo de Ouro de melhor atriz. And the Golden Globe goes to Fernanda Torres. I'm still here. This is like a proof that art can endure. Isso é uma prova que a arte pode durar pela vida, até durante momentos difíceis como os que essa incrível Eunice Paiva, que eu interpretei, passou. E esse filme nos ajuda a pensar em como sobreviver em dias difíceis como esses. Como sobreviver em dias difíceis como estes. É disso que se trata, afinal, a dupla vitória de Ainda Estou Aqui, no Oscar e no Globo de Ouro. O Brasil inteiro, ou metade dele, ficou com vontade de ligar para Fernanda Torres para dar parabéns. Ô, Fernanda querida. Lula. Um milhão de parabéns para você, querida. O telefonema do presidente Lula para Fernanda Torres no dia seguinte ao Globo de Ouro parece simbolizar uma espécie de reencontro do Brasil consigo mesmo. É como se o presidente buscasse mostrar que ali está um estadista, um cara que torce pela cultura do país. Mas não só, também um presidente disposto a fazer ecoar as vozes de quem, como Eunice, passou a vida cobrando respostas sobre o paradeiro de seus familiares, enquanto o antecessor dele tinha cuspido no busto de Rubens Paiva. É muito simbólico. E você sabe
que eu quero ver se a gente consegue transformar o 2025 num ano de defesa da democracia contra a extrema-direita, contra os fascistas, para a gente fazer a nossa juventude aprender o que é democracia. 2025, o ano de defender a democracia. Olha, não sei você, mas eu fico até arrepiado ouvindo essa frase da boca do Lula, depois de saber que havia inclusive um plano para matá-lo. E ainda era a primeira semana do ano. De lá para cá, teve a mentira da taxação do Pix, teve o malabarismo para incriminar o governo no caso do INSS, denunciado pela própria CGU. Teve deputada fugindo para a Itália para não ser presa. Teve deputado refugiado nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. Teve tarifaço do Trump para chantagear a justiça e ameaçar a soberania nacional. Mano, tá puxado. Ao mesmo tempo, o Brasil voltou a criar empregos e aparecer entre as 10 maiores economias do mundo. E saiu outra vez do mapa da fome. Defender a democracia é tudo isso e mais um monte de coisas. Proteger as minorias, repudiar as truculências das polícias, combater a discriminação sexual e o racismo, defender a identidade de gênero, o direito ao próprio corpo, as liberdades de manifestação, de imprensa e de expressão, inclusive, respeitar quem fala mal de Ainda Estou Aqui. E por quê? Porque nós somos uma democracia, isso aqui não é Coreia do Norte. Ninguém é obrigado a pensar igual, graças a Deus, né? Este que você ouviu aí é o escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme. No centro do Roda Viva, em dezembro de 24, Marcelo avalia que as coisas parecem voltar aos eixos depois de uma temporada marcada pela escalada do extremismo de direita e por uma tentativa real de golpe. Como é que o Brasil deixou isso acontecer? Porque a gente sabia, né? A gente estava lendo, a gente conhecia quem estava por trás. É muito interessante porque esse golpe que está sendo investigado estava na cara. A gente estava acompanhando. A luta pelo direito à verdade, no entanto, permanece inconclusa. A democracia foi negligente ao perpetuar a impunidade de assassinos e torturadores. Eunice morreu sem ver os algozes de seu marido no banco dos réus. Essa pauta está no Supremo há 10 anos, na gaveta, inclusive o do Alexandre de Moraes. Marcelo se refere ao julgamento dos responsáveis pela morte do pai. O que aconteceu? Em 2014, um grupo de promotores que foi atrás dos torturadores, dos mandantes, mostrando que o crime de tortura ele é imprescritível, porque o Brasil assinou acordos internacionais, e o de ocultação de cadáver. O juiz acatou, aceitou e mandou prender e condenou os generais. Se eu não me engano, os militares eram 5 ou 6. Inclusive o comandante do DOI-CODE, que era o general Belham. O general José Antônio Nogueira Belham chefiou o DOI-CODE do Rio de Janeiro entre 70 e 71. Segundo testemunhas, foi ele quem mandou prender Eunice e a filha do casal, Eliana, que tinha apenas 15 anos, um dia depois da prisão de Rubens Paiva. Na ação de 2014, citada pelo Marcelo, o Ministério Público Federal denunciou 5 pelo desaparecimento. Outros 3 já tinham morrido. A maioria foi agraciada logo depois da morte de Rubens Paiva com a Medalha do Pacificador. O advogado de defesa alegou que eles estão encobertos pela lei da anistia e ficou parado. Agora o ministro Dino resolveu resgatar essa história e viu que, pera lá, ocultação de cadáver não é imprescritível. O crime de ocultação de cadáver não é apenas imprescritível, como diz Marcelo, mas também o que o direito chama de crime continuado. Enquanto a tortura de Rubens Paiva aconteceu apenas entre 20 e 22 de janeiro de 71, um período específico, a ocultação de cadáver continua acontecendo até hoje. Os responsáveis por ocultá-lo em 71 ainda o ocultam em 2025. O crime só vai terminar quando revelarem o paradeiro. Então agora ele está querendo julgar. Só que desses 6 ou 7,
só tem 2 vivos, inclusive o general Belham, que mora em Botafogo. Em 2025, o STF decidiu por unanimidade reabrir o caso para apurar as circunstâncias das mortes de Rubens Paiva. Se ele vai ser preso ou não, talvez já vai ter morrido. O que nos move é a militância, o ativismo pelos direitos humanos. Pois é, Marcelo. E o que nos move é contar essas histórias para que a impunidade da ditadura não seja tratada como inspiração ou salvo-conduto para as diversas formas de violência de Estado que continuam acontecendo hoje, na democracia. E para que esses crimes nunca mais aconteçam. Mas o que tudo isso tem a ver com o Brasil Nunca Mais? Talvez você não saiba, mas um dos 707 processos retirados do STM pelo Sigmaringa Seixas, xerocados pelo Avel de Alencar, microfilmados pelo Zé do Egito e levados para Genebra na cueca do Jaime Wright, é justamente o habeas corpus 30.389, impetrado em 71 pelo advogado Lino Machado Filho em favor de Rubens Paiva. Na petição, o advogado solicita a libertação imediata do preso e desmonta a versão oficial. Segundo divulgado pelos militares, o carro de Paiva teria sido interceptado por terroristas da Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR do Lamarca, a caminho do doicode. O que eles tentam vender aqui é a ideia de que Rubens Paiva teria desaparecido antes de dar entrada no centro de tortura, no Centro de Operações de Defesa Interna. O advogado tem uma prova: o recibo dado pelos militares à irmã de Paiva, Renê Paiva Guimarães, no dia em que ela esteve no doicode para retirar o automóvel do engenheiro, que estava estacionado no local desde o momento da prisão. É o início de uma longa troca de ofícios que termina de forma previsível com a confirmação das mentiras pelo STM. Aquela mentira que foi o começo do luto dela. Ela começou a enterrar o marido ali. É o próprio Marcelo quem conta a reação de Eunice à versão oficial, agora numa entrevista feita pela jornalista Juliana Dalpiva para o ICL em fevereiro de 25. Absurdo aquela mentira de que ele teria sido resgatado pelos seus companheiros da VPR. O ex-presidente da República chegou a dizer que ele foi assassinado por elementos da VPR porque ele tinha dito demais da tortura. Quer dizer, mais uma humilhação de que o Bolsonaro é capaz de fazer a história brasileira, né? Mais um tiro no nosso coração. Eu sou Camilo Vanucchi e este é o podcast Nunca Mais, uma série original do Grupo Prerrogativas, o Prerro, produzida pela Nave Reportagens. Episódio 5. Sem anistia. Próxima estação. Next station. Luz. A gente está chegando agora no Memorial da Resistência, que é o prédio do antigo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo. Vamos acompanhar uma exposição chamada Uma Vertigem Visionária, que foi montada no final de 2024, continua em 2025, que é sobre o projeto Brasil Nunca Mais. Vocês são do Porta Aberta? Isso. Oliver, um de vocês? Eu. Camilo, tudo bem? Tudo. Essa turma é formada por pessoas de diferentes idades atendidas pela Fundação Porta Aberta, uma ONG que, segundo o próprio site, atua na reinserção social e produtiva de pessoas em situações de vulnerabilidade. A gente está fazendo um podcast aqui, gravando, vai acompanhar a visita de vocês, tudo bem? Legal. Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês sabem o que é Brasil Nunca Mais? De que se trata o projeto Brasil Nunca Mais específico? É o que vocês vão ver lá em cima quando a gente subir. Pode dar uma palhinha pra gente? Você desconfia de alguma coisa? O que pode ser? Não, eu tô completamente aberto pra descobrir do que se trata. A gente já tem uma ideia, sim. Ao longo de 1 hora, a turma da ONG passeia pelos corredores do prédio e entra em contato com todo o universo de violações de direitos humanos sobre o qual a gente vem falando desde o primeiro episódio. Então a gente até hoje usa o termo de sequestrado político, né? Porque a pessoa que não está
enfim, oficialmente presa. Além de ser uma delegacia, né, como vocês falaram, era um lugar de investigação, uma delegacia de investigação. O prédio do antigo DOPS foi transformado em lugar de memória em 2009. A antiga carceragem deu lugar a uma versão limpinha das celas dos anos 70. Não todas. A solitária, por exemplo, que ficava no final do corredor, foi suprimida no novo projeto. Nos andares de cima, há um auditório e espaços que hoje estão ocupados por uma exposição sobre a ESMA, a Escola Superior de Mecânica da Armada de Buenos Aires, também convertida em prisão e centro de tortura na época da ditadura, e outra sobre o Brasil Nunca Mais. E aí, pensando nesse sentido da investigação, a gente tem a prática dos interrogatórios, né? Enfim, os investigadores que estão atuando ali, e junto com isso as práticas também da tortura. A tortura, que é uma violência contra a pessoa, seja violência física contra o corpo, psicológica, né, a forma de uma ameaça, ou a violência sexual também como forma de tortura. A exposição Uma Vertigem Visionária foi uma iniciativa da diretora técnica do Memorial da Resistência, a Ana Pato, e teve a curadoria de Diego Matos. Depois de acompanhar o giro do pessoal da ONG, a gente foi ouvir a Ana, para saber o que a motivou a produzir essa exposição. Primeiro que eu acho esse projeto incrível. Eu sempre brinco que é um projeto cinematográfico. Meus amigos cineastas falam, poxa, ninguém vai fazer um longa-metragem? Pronto. Mais uma pessoa que não vê a hora de fazer um filme sobre o livro. A gente explorou um pouco sobre esse assunto no episódio anterior, quando um filme quase foi feito pela HBO nos Estados Unidos, 30 anos atrás. Se você perdeu, volta lá e bota no episódio 4. Ou escuta a série desde o início, que é sempre muito melhor. Vai por mim. Eu vejo quando eu comecei a comentar com as pessoas, aí todo mundo fala, já ouvi falar, mas ninguém sabe de fato como foi essa... Então fazia todo sentido, em 2024, poder recontar essa história a partir de uma exposição. E como fazer isso? Bom, o Memorial trabalha com temáticas anuais. E no ano que a gente relembrou os 60 anos do golpe, a gente escolheu como tema Nunca Mais. Dessa expressão, né, que é uma expressão ligada à Argentina, né, nasce aí com o relatório Nunca Mais argentino. Veio essa ideia de trazer os dois projetos em diálogo. Eu acho que esse é o desafio do Memorial. Como é que a gente transformava uma história que é construída a partir de um acervo documental do campo do direito, fazia com que esse conteúdo atingisse os jovens, né? Ficasse palatável. A Ana passou esse rojão para o Diego Matos, que é pesquisador e arquiteto. Conversando com a Ana, a gente pensou, poxa, a gente precisa traduzir radicalmente esses dados, mas transformá-los em um material visualmente atraente para o público. Para isso, o Diego pôde contar com o acervo de um advogado que você já conheceu aqui nesta série, o Luiz Eduardo Greenhalgh. Ele cedeu à exposição uma pequena coleção de cartas da Leda Corazza para Eni Raimundo Moreira, do Jaime Wright para o próprio Greenhalgh, mencionando inclusive uma remessa de chocolates suíços que estava para chegar. Também emprestou cópias dos formulários que foram usados para sistematizar os processos que chegavam de Brasília. Ainda assim, faltava mais para transformar o conteúdo daquelas 300 páginas de texto, sem ilustrações nem fotografias, em algo visualmente instigante. Então a gente fez uma imersão nos gráficos e aí obviamente que a gente foi priorizando os dados que tinham um maior apelo visual. Talvez um dos dados impressionantes é aquela lista com a descrição sistematizada de quais são os tipos de tortura. O Diego transformou esse glossário de sevícias num painel enorme, em que estão listadas mais de uma centena de técnicas de tortura utilizadas pelo aparato repressivo. Outro painel que chama a atenção na exposição traz os nomes de todos os presos, homens e mulheres, que tiveram a coragem de relatar ao juiz que tinham sido torturados e descrever as violências que tinham sofrido. E se você pensar que é um projeto
emblemático no mapeamento que foi feito sobre a tortura no Brasil no período da ditadura, muito potente para a gente pensar o presente. O quanto a tortura continua sendo um tema, infelizmente, atual, né? Alguns dizem que a vida começa aos 40, o que é uma grande bobagem. Mas tá lá o Brasil Nunca Mais, cheio de energia aos 40 anos. De volta à cena, em exposição, edição comemorativa e podcast. As gerações que vieram depois de Geisel e Figueiredo estão descobrindo o projeto agora. Dias antes de gravar este episódio, fiquei sabendo que a exposição no Memorial da Resistência foi prorrogada até março de 2026, totalizando 1 ano e meio em cartaz. E um spoiler, eu acabo de começar a transformar essas histórias em livro, com lançamento previsto para dezembro de 2025. Só falta fazer o filme. Desde que o livro foi lançado em meados de 85, alguns esforços importantes foram feitos para que os processos do STM fossem ainda mais acessados. O primeiro, que a gente já comentou no episódio 2, foi incorporar o material ao acervo do Arquivo Edgar Lönnrot, o AEL, na Unicamp, e abrir tudo para consulta, o que aconteceu por iniciativa do Marco Aurélio Garcia, o MAG, então diretor do arquivo e professor de História naquela universidade. E naquela época eu dirigia o arquivo Edgar Lönnrot e tive a informação de que os organizadores do Acervo Brasil Nunca Mais haviam produzido um índice composto de 12 tomos, numa edição limitada, tenho a impressão que 10 exemplares, e nós manifestamos o interesse de que pudéssemos ter uma cópia. Me aconselharam a procurar o reverendo Wright, e o reverendo me surpreendeu dizendo: mas por que você não leva todo o acervo? Eu fiquei absolutamente perplexo com esse oferecimento. Ele aceitou a oferta, conseguiu um caminhão emprestado e destinou uma sala para acolher os originais do Brasil Nunca Mais. O passo seguinte, que a gente também já comentou rapidamente, foi digitalizar todas aquelas páginas e colocar tudo na internet. Com o Brasil Nunca Mais digital, os pesquisadores não precisariam mais ir até Campinas para consultar os processos, o que fez aumentar de forma exponencial o número de teses e dissertações que citam o Brasil Nunca Mais. Essa iniciativa foi do Ministério Público Federal de São Paulo, especificamente de um procurador da República, o Marlon Weichert, com quem a gente também foi falar. Eu li o livro do Brasil Nunca Mais lá quando ele foi lançado. Eu estava ali com 16 anos e lembro, tenho essa memória vívida do impacto que provocou em mim a leitura desse livro. Acho que a minha base de formação de compromisso com os direitos humanos e com a democracia vem, sem dúvida, é muito influenciada pela leitura do Brasil Nunca Mais. Em 2007, já se aproximando dos 40, o Marlon ia quase toda semana à Unicamp para consultar o acervo físico junto com o pesquisador Marcelo Zelic. Ele tinha começado a denunciar torturadores e outros agentes da ditadura e resolveu incorporar aos processos os depoimentos de alguns torturados, na íntegra. Sou a primeira pessoa que vai defender a tese de que no Brasil foram cometidos crimes contra a humanidade, então que não se aplicava a lei de anistia e tampouco as regras de prescrição penal ou qualquer outra norma de impunidade. Então nós começamos a fazer diligências à Unicamp para consultar esses arquivos, porque eu precisava, para fins de ação penal, eu precisava ter os depoimentos das vítimas, que identificavam quem foi o torturador e tal, para poder fazer a instrução dos meus procedimentos, especialmente a primeira ação civil pública que a gente entrou contra o Lustra e o Aldir Maciel. Nós entramos em 2008 com essa ação. E foi aí, consultando aquelas pastas repletas de folhas de papel amareladas pelo tempo, que o Marlon percebeu que todo aquele material precisava ser digitalizado o mais depressa possível. E ele descobriu isso da pior maneira. Comecei a perceber que nos processos faltavam páginas. E, via de regra, o que faltava? Os depoimentos mais graves, os que faziam identificação. Como é que funcionava? Eu chegava lá com a minha carteira de identidade, tirava para fazer cópia fora
eles emprestavam os acervos. Aí eu falei, isso aqui foi sendo destruído aos poucos. Porque era muita coincidência. As partes que faltavam daqueles processos copiados no Edgar eram exatamente aqueles que traziam os depoimentos identificando os autores de graves violações. Pois é, uma merda, eu sei. Ficou todo mundo puto. Foi o maior constrangimento pro pessoal do AEL. E foi aí que o Marcelo Zelic lembrou que ainda restavam os microfilmes que tinham sido levados pelo reverendo Jaime Wright para Genebra. O Marcelo foi atrás e ficou sabendo que esses microfilmes já não estavam na Suíça. O Conselho Mundial de Igrejas tinha feito uma parceria com o Centro de Bibliotecas de Pesquisa, um consórcio de bibliotecas universitárias com sede em Chicago, nos Estados Unidos, e despachou para lá o acervo. Resumo da ópera: o Ministério Público fez um acordo com essa instituição que duplicou todos os microfilmes e mandou para o Brasil. Então veio a ideia de fazer o site. Por que não tornar isso público? Quem também utilizou muitas vezes o Brasil Nunca Mais foi a Procuradora da República Eugênia Gonzaga, que assina com Marlon as primeiras ações do Ministério Público na virada do século contra os responsáveis pela ocultação de mais de 1.000 ossadas encontradas em 1990 numa vala clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo. Desde então, Eugênia moveu outras ações com teor parecido. Agora, em 2025, ela ocupa pela segunda vez a presidência da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Governo Federal. Foi de extrema utilidade esse material. Ele está citado em quase todas as nossas ações como mais um meio de prova para buscar essas responsabilizações que, infelizmente, ainda não chegaram no Brasil por conta de um poder judiciário que ainda aplica a famigerada lei de anistia. Por fim, uma novidade ainda mais surpreendente que tornou ainda mais robusta a coleção de processos reunidos pela equipe do Projeto Brasil Nunca Mais foi a descoberta de que as sessões no STM eram gravadas em áudio. A história por trás da descoberta desses áudios é tão mirabolante que a gente preferiu trazer o advogado Fernando Fernandes para contar como foi. Porque foi ele, então um jovem estudante de Direito no Rio de Janeiro, quem descobriu as fitas em 1997. Quando eu resolvo fazer Direito, eu resolvi então estudar a atuação dos advogados de presos políticos. E eu começo a me relacionar com um advogado chamado Lino Machado Filho. Inclusive, foi o advogado que revelou a morte do deputado Rubens Paiva. Fernando, essa parte você pode pular, porque eu acabei de contar do Lino Machado e do Rubens Paiva logo no início deste episódio. Ele, em uma conversa comigo, ele fala de uma fita que ele tinha gravado no julgamento dele. E ele me deu a fita, era uma sustentação oral dele no Superior Tribunal Militar. E eu comecei a pensar, mas peraí, se ele gravou uma sustentação oral dele, significa que tem que haver gravação. E aí, então, eu começo a fazer uma pesquisa lá no STM. O Fernando ainda não tinha se formado quando tomou um ônibus no Rio de Janeiro e desembarcou em Brasília para ver se descobria mais gravações. E ali comecei a conversar com os servidores, devagar, fazendo um jeito de estudante idiota. Eu comecei a perguntar, mas vem cá, o que acontece é o seguinte, não tinha gravação na época e tal, e aí me indicaram uma pessoa que seria aquele funcionário que estava lá, não sei quantos anos, 30 anos, eu dizia que procurava as sustentações orais dos advogados daquela época. Esse servidor diz, não, tem aqui mesmo. E aí tinham dois arquivos daquele, 4 gavetas de metal, 2 daquele, lotados de fitas de rolo, e eles não tinham nem mais o equipamento para tocar aquele troço. Ele falou, aqui ninguém mexe há muitos anos, isso aqui e tal. Mas não, mas eu quero acessar isso. Não, mas nem pode. Isso aqui não pode mexer. O advogado encontrou a mina de ouro, mas faltava o abre de sésamo. Fernando voltou para o Rio, contou para o Lino Machado, e o Lino redigiu um requerimento ao presidente do STM solicitando autorização para que aquele jovem consultasse as sustentações orais dele, Lino Machado. Semanas depois, o Fernando voltou a Brasília, dessa vez com 2 gravadores Akai que ele precisou comprar,
um para reproduzir e o outro para copiar os rolos. Copiei 2 sustentações orais de Sobral Pinto, uma do Modesto Silveira, tirei esta fita de cópia e coloquei também numa pasta. Bom, até aí tudo bem. O general que presidia o STM tinha autorizado a entrada dele, mas o Fernando percebeu que havia 2 conjuntos de fitas. Uma das sustentações orais dos advogados, que eram feitas de maneira pública, e outro conjunto de fitas com o julgamento pelos membros da corte, que era feito em sigilo. Naquela época, os ministros se reuniam em separado para deliberar, como fazem as bancas de concursos públicos ou de defesa de TCC, mestrado, doutorado. Essas eram mais secretas ainda. E eu coloquei uma dessas secreta logo. Comecei a escutar, os ministros estavam discutindo em um processo a morte do Marighella. Aí o servidor, desligou o gravador e disse, olha, parou sua pesquisa. O senhor volta aqui amanhã, às 13 horas, que é a hora que abre o tribunal. No dia seguinte, Fernando chegou mais cedo e deu de cara com o general que presidia o STM e a trupe dele. Ele tinha se organizado para escutar a gravação. Eu logo me dirijo a ele dizendo, olha, eu tô aqui pronto a mostrar o trabalho, o que eu tô fazendo. Ele disse, tal, não, tal. Ele se retira e eles falam então que o meu material estava apreendido, que eu não podia sair de lá com nada, etc e tal. E aí eu faço o seguinte, eu tinha escondido a cópia da fita do Sobral Pinto atrás do vaso sanitário. Pego o primeiro avião e vou embora para o Rio de Janeiro. Quando eu chego no Rio de Janeiro, já tinha telefonemas do tribunal dizendo que eu tinha que retornar para a apreensão do material. Aí eu sento lá com o meu velho Tristão e conto o que está acontecendo. O velho Tristão a que ele se refere é do Tristão Fernandes, pai do Fernando Fernandes. Ele foi preso político e advogado de presos políticos nos anos 70. Morreu em 2021, aos 94 anos. Para o filho, foi sempre um exemplo de que os bons advogados não devem se eximir da luta contra as injustiças. Quando o filho fez 5 anos, o pai foi alvejado com 17 tiros numa emboscada no Mato Grosso. Isso depois de denunciar a prática de tortura por latifundiários de Ponta Porã. A família precisou mudar para o Rio de Janeiro para evitar que os assassinos terminassem o serviço. Naquele momento, com o filho na mira dos militares, os dois viajam para Brasília e vão juntos ao tribunal. O pai bola um jeito de configurar que os servidores tinham confiscado arbitrariamente o material de consulta do jovem. Ele entra com um mandado de segurança contra o presidente da STM e entra também com uma medida cautelar no STF para impedir que o STM apagasse as fitas. Durante anos, os militares tentaram diversas estratégias para impedir o acesso a essas fitas. Entre elas, dizer que o material era secreto para preservar a intimidade dos réus e não dos membros do Estado. No STF, o então ministro Nelson Jobim pediu vistas, adiou a decisão por quase uma década e só determinou a publicação das fitas às vésperas de deixar o cargo em 2006. O STM ainda enrolou por alguns anos. Foi só em 2014 que o tribunal começou a digitalizar os rolos. Fernando Fernandes precisou instar novamente a Suprema Corte com uma reclamação para que o STF, apenas em 2017, determinasse a publicação das fitas. Hoje, são centenas de milhares de horas de gravação disponibilizadas em arquivos digitais pelo tribunal. E o próprio Fernando Fernandes acabou criando um portal, o Voz Humana, para facilitar o acesso às fitas. Isso significa que em 2025, além de ler os processos compilados pela equipe do Brasil Nunca Mais, a gente também pode ouvir os julgamentos, pelo menos a partir de 75. Ainda falta localizar as gravações anteriores, quando o STM ficava no Rio de Janeiro. Esse material é bastante valioso para oferecer uma percepção mais completa do modus operandi da justiça militar na ditadura. E para a gente ver como as denúncias de tortura eram tratadas pelo tribunal. O trecho que a gente escolheu para você escutar agora, por exemplo, é de uma sustentação oral feita em 77 pelo advogado Sobral Pinto,
durante o julgamento do ex-deputado Marco Antônio Tavares Coelho, do PCB, cassado em 64 e preso em 75. Os senhores ministros não acreditam na tortura. É pena que não possam acompanhar os processos como um advogado da minha categoria acompanha, para ver como esta tortura se realiza permanentemente. E neste processo, senhores juízes, há a prova documental da tortura que sofreu Marco Antônio. Há um laudo firmado por médicos militares atestando essa tortura. Também em 77, o general Rodrigo Otávio, ministro do STM, chama a atenção da corte para uma série de relatos de tortura incluídos nos autos. O comentário do ministro funciona como uma admissão cabal de que as torturas existem, muito embora ele opte por responsabilizar os agentes e eximir de culpa as instituições. É preciso que se evidencie de maneira clara e sofismável que o governo, através das Forças Armadas e órgãos de segurança, não podem responder pelo abuso, a ignorância e a maldade de responsáveis que usam torturas e serviços para obtenção de pretensas provas comprometedoras na fase investigatória, pensando em sua limitação cerebral, que estão bem servindo a estrutura política jurídica vigente. Finalmente, nesta outra gravação, de 78, ouvimos o Procurador-Geral da Justiça Militar, Benedito Felipe Hauen, rechaçar terminantemente a acusação de que existe tortura no Brasil. O próprio STM parece ter avançado timidamente nesses 40 anos. Não deixou de ser um tribunal corporativista, em que há passadas de pano demais e condenações de menos. O indício mais representativo dessa modernização, lenta, gradual e segura, talvez seja a posse, em 13 de março de 2025, da primeira mulher eleita para presidir o STM nos 217 anos de história da instituição. Eu estive em Brasília para a cerimônia de posse. Dentro de instantes, daremos início à sessão solene de posse da ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, no cargo de presidente do Superior Tribunal Militar. Indicada para o STM em 2007, no segundo governo Lula, a ministra Elizabeth Rocha continuava sendo, em março de 2025, a única mulher entre os 15 ministros da corte. É verdade também que a última eleição terminou com 7 votos a favor dela e 7 votos contrários, de modo que coube a ela mesma desempatar. Com uma carreira como procuradora federal e 18 anos de serviços prestados ao STM, Elizabeth se apresenta como uma mulher progressista e feminista. Sou feminista e me orgulho de ser mulher. Os segmentos minoritários esbatem-se desde sempre em um ambiente permeado por hostilidades e intolerâncias a impor o rompimento das travas opostas à igualação. É este o projeto que buscarei implementar frente à presidência do Superior Tribunal Militar, o qual se fundará sobre 3 pilares: transparência, reconhecimento identitário e defesa do Estado Democrático de Direito. E foi com esse espírito que ela arrematou seu discurso de posse, recorrendo à sororidade entre mulheres e citando a Eunice Paiva. Veja você. Não cheguei sozinha, chegamos juntas. Porque quando sonhamos sós, só sonhamos. Mas quando sonhamos juntas, fazemos história. E hoje, nós mulheres estamos fazendo. Vamos sorrir. Como se não bastasse, Elizabeth Rocha é casada com um militar que perdeu o irmão para a ditadura. Paulo Costa Ribeiro Bastos, filho do general Otton Ribeiro Bastos, é desde 72 um desaparecido político. Tudo isso se contrapõe à ideia de uma anistia que torturou, que violou mulheres, que cometeu homicídios bárbaros, né, que
descartou corpos que você não pôde sequer enterrá-los. Então, eu sempre entendi, não é, que a anistia era uma lei que não era compatível com a Constituição promulgada em 1988 e, portanto, inconstitucional. Essa familiaridade dela com a pauta da verdade e da justiça talvez seja o sinal mais eloquente de que os tempos são de mudança e de que provavelmente estamos mais perto do que pensamos de algo inédito nesses 40 anos de democracia: a condenação de militares por conspirar contra o Estado Democrático de Direito. A primeira turma do STF julgou hoje as denúncias contra mais um núcleo da tentativa de golpe de Estado. Dos 12 acusados, quase todos militares, 10 se tornaram réus. Durante interrogatório no Supremo sobre a tentativa de golpe, o general da reserva Mário Fernandes admitiu a autoria de um plano que previa assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, confirmou que, sim, houve reuniões para planejar a trama ilegal para manter Jair Bolsonaro no poder depois da derrota para Lula em 2022. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes considerou que as condutas de Bolsonaro desrespeitaram deliberadamente as decisões proferidas pela Corte. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! É curioso ver como o mundo dá voltas. Eu nasci em 79, 3 semanas depois da lei da anistia ser publicada. Naquela época, a minha família, os amigos e rigorosamente todos que participaram do Brasil Nunca Mais estavam na linha de frente das manifestações a favor da anistia. Em 2025, são os golpistas que pedem anistia. Eles não pedem justiça, não gastam energia ou saliva tentando provar sua inocência. Antes mesmo de serem julgados e condenados, buscam garantir anistia no tapetão, uma estratégia para perpetuar mais uma vez a impunidade dos que atentaram e dos que ainda atentam contra a democracia. Sem anistia para golpista é o que pedem os que sobreviveram à tortura. Sem anistia é o que cantam nos blocos de carnaval, nos shows do Gil, nas estações de metrô rumo à apresentação de Lady Gaga em Copacabana. Sem anistia é o que desejam o Marcelo, a Veroca e a Eliana, a Clarice, o Ivo e o André, a Hilde e a Ana Cristina, familiares de tantos mortos e desaparecidos. Até na Caminhada do Silêncio, que é tradicionalmente uma passeata silenciosa, organizada anualmente na semana de aniversário do golpe de 64, a galera quebrou o protocolo esse ano e passou a entoar o Sem Anistia quando já se aproximava do Ibirapuera. Eu tive lá e não deu para não pensar no Brasil Nunca Mais. Depois de tudo aquilo, nossa democracia continua vulnerável, frágil, suscetível a golpes e bordoadas. Que advogados repetiriam hoje a ousadia de enfrentar a ditadura como Enig, Greenhalgh e Sigmaringa enfrentaram? Quais jornalistas topariam arregaçar as mangas e arriscar o pescoço para registrar o ilícito, o terrorismo de Estado, como fizeram Vanucci, Couto e Frei Beto? Onde estão os religiosos combativos como Jaime Wright e Dom Paulo Evaristo Arnes? Não são perguntas retóricas. Essas pessoas estão aí, elas existem. E certamente em 2025 entoam com a gente o Sem Anistia. As ameaças recorrentes ao Estado Democrático de Direito motivaram a formação do Grupo Prerrogativas, por exemplo, que viabilizou esta série. No site oficial do Prerro, o grupo é descrito como um coletivo de advogados, juristas, acadêmicos e ativistas na luta por uma sociedade mais justa, fraterna, solidária, antirracista e verdadeiramente inclusiva.
Também se lê no site que o grupo nunca se escondeu na conveniência do silêncio e que teve a coragem necessária para denunciar desde 2014 os efeitos nefastos do avanço do ativismo judicial e da instrumentalização política e eleitoral de importantes funções públicas em nosso país. Nós sentimos que ali, enfim, estava nascendo o tal ovo da serpente. E nós criamos o Prerrogativas como uma espécie de observatório da democracia. Quem falou aí foi o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerro. E aí o grupo começou a ganhar corpo. E no começo realmente a gente falava para nós mesmos, mas a gente teve a ousadia de disputar as narrativas, né? Quem acompanhou a atividade do Prerrogativas nesses últimos 10 anos vai se lembrar que a disputa de narrativas a que Marco Aurélio se refere foi sempre constituída com base nos autos, nos processos, nos mandados e nas sentenças. A lógica é a mesma do Brasil Nunca Mais. Enquanto nos anos 80, aqueles advogados e pesquisadores analisaram centenas de milhares de páginas para encontrar nelas as provas de tortura e de outras violações de direitos, os advogados do Prerro tiveram a capacidade e a ousadia de apontar os abusos de poder e as inconsistências jurídicas, analisando peças que materializavam ofensivas antidemocráticas, seja no parlamento, na classe política ou no judiciário. O que não está nos autos é difícil comprovar que existe para efeito jurídico. Nesse caso, no caso, na verdade, da ditadura, com esses processos do STM, no caso da Lava Jato, no próprio processo do impeachment, tudo isso estava nos autos. Em 2025, o tema que mais tem mobilizado o Grupo Prerro é a tentativa de golpe de 8 de janeiro e o julgamento de seus autores. Para o Marco Aurélio, não cabe anistia nem redução de penas, mesmo que isso resulte numa equivocada acusação de punitivismo por parte do grupo. Nós defendemos para Chico e para Francisco as mesmas coisas. O direito sagrado à presunção de inocência, o direito sagrado ao devido processo legal, o direito à defesa na sua plenitude, e isso para todo e qualquer cidadão, o golpista ou não. Isso não quer dizer, evidentemente, que a gente não vai defender que ao final desse processo, tendo ele transcorrido dentro dos padrões de normalidade, né, e de regularidade, eles não sejam devidamente punidos. Isso é outra história. Sobretudo, segundo o coordenador do Prerro, tanto a tentativa de golpear o Estado Democrático de Direito quanto as tratativas para garantir a anistia têm raízes históricas que você, ouvinte do Nunca Mais, já deve estar careca de saber quais são. Agora, por que isso está acontecendo? Porque lá atrás, em 79, nós não fizemos o que outros países no mundo fizeram. Se a gente tivesse feito o que devia fazer, que é colocar essa turma na cadeia, seguramente a gente, na minha avaliação, talvez pudesse ter se livrado dos episódios de 8 de janeiro. Para Gisele Cittadino, professora de Direito na PUC do Rio de Janeiro, que além de integrar o Grupo Prerrogativas, também fala em nome da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, não basta impedir a impunidade dos golpistas de 8 de janeiro. É preciso ainda punir os criminosos da ditadura, com o objetivo prioritário de eliminar a sensação de salvo-conduto para torturar e matar que essa interpretação absurda da lei da anistia fez prosperar. Em suas palavras, teve uma anistia moralmente correta que permitiu a libertação dos presos políticos e a volta dos exilados, e uma outra anistia moralmente incorreta que beneficiou quem não deveria ter sido beneficiado: os torturadores, os sequestradores, assassinos, violadores contumazes de direitos humanos. O mais triste, segundo a Gisele, é que o STF teve a oportunidade de corrigir a rota, mas não o fez. Eu acho que essa foi uma decisão terrível para a sociedade brasileira, porque seria muito bom que a gente tivesse, naquele momento lá atrás, feito uma real avaliação do que os militares fizeram no Brasil ao longo da ditadura. E a gente optou, não é, por não fazer isso. E teria mudado alguma coisa? Essa tentativa de golpe de agora talvez não tivesse ocorrido se a gente, ao tempo da DPF 153, tivesse efetivamente enfrentado o nosso triste passado. O fato é que sai golpista, volta à democracia, os castigos físicos, o desaparecimento forçado e os homicídios por motivação política
são crimes que continuam acontecendo no Brasil. E muito. Só no estado de São Paulo, e apenas no último trimestre de 2024, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça recebeu 656 relatos de tortura. Isso em apenas 3 meses. Aplicando a mesma projeção para um período de 12 meses, teríamos 1.300 casos de tortura em um semestre, 2.600 por ano. É mais gente torturada em um ano, na democracia, em apenas um estado da federação, do que todos os casos calculados no Brasil Nunca Mais em 20 anos de ditadura. Também em 2025, o número de mortes por intervenção de agentes do Estado aumentou 61% no estado de São Paulo, segundo o mapa da Segurança Pública divulgado em junho pelo Ministério da Justiça. Minas Gerais teve aumento de 43%, Espírito Santo 34%, Ceará 29% e Maranhão 23%. O campeão de casos em números absolutos foi a Bahia, com 1.557 homicídios cometidos por policiais em um ano. Todas essas estatísticas são alarmantes. Na reta final da produção deste último episódio, eu fui à Cúria Metropolitana de São Paulo para entrevistar o arcebispo Dom Odilo Scherer. Desde 2007, o cardeal Scherer habita a sala que foi de Dom Paulo. Fui encontrá-lo imbuído da mesma curiosidade que tinha em relação aos advogados. Qual o legado daquele trabalho concluído 40 anos atrás? Quais as principais bandeiras da Igreja em 2025? Ou pelo menos as principais bandeiras relacionadas à cultura de paz e à função social da Igreja? Eu me sentei diante de Dom Odilo com 2 únicas perguntas a fazer. É uma satisfação a Igreja ter participado de um projeto como esse, de denúncia, de defesa da democracia? Foi, sem dúvida, uma iniciativa muito corajosa de reunir elementos, testemunhos, documentos e expor isso a público, para que, de fato, fique para a memória e como referência também do engajamento que, na época, personalidades como Dom Paulo, o pastor James Wright, tiveram essa iniciativa tão importante que depois, naturalmente, impactou a opinião pública e foi importante também para, no processo de redemocratização do Brasil, dar respaldo e coragem a muitas outras pessoas para iniciativas que sucederam. Que desafios hoje você observa, mas que a Igreja não pode fechar os olhos? Hoje, o contexto é outro, as liberdades democráticas são plenas, existe o Estado de Direito, a sociedade organizada ela se faz ouvir e tem toda a liberdade de fazê-lo, o que não acontecia naquela época. Mas problemas existem hoje, sim, e muito graves, em relação, por exemplo, à situação da superação da miséria, que não se consegue entrever aí uma solução a breve tempo. Permanece um abismo enorme entre riqueza e pobreza aqui no Brasil. Segundo, a violência que existe muitas vezes ainda também na repressão policial, muitas vezes com alta dose de letalidade que acontece nas ações policiais. Por fim, Dom Odilo diz que está preocupado também com o futuro do planeta, o cuidado com o meio ambiente. São bons pontos, todos eles, para uma atuação realmente engajada de uma igreja comprometida com o futuro. Porque quando falamos de fome, truculência policial e violência de Estado, mesmo quando voltamos os olhos para 79 ou 85, é sobre o futuro que estamos falando, para que a impunidade de ontem não seja a semente da impunidade de amanhã, e para que a coragem dos que ousaram arriscar o pescoço por mais dignidade e justiça nos inspire a agir com ainda mais coragem. Coragem e esperança. Você ouviu o podcast Nunca Mais, uma série original do Grupo Prerrogativas, o Prerro,
produzida pela Nave Reportagens e narrada por mim, Camilo Vanucchi. O roteiro deste episódio eu escrevi com o Pedro Belo, que também dividiu comigo a pesquisa e a reportagem e fez a direção de locução. Ao longo desta série, tivemos também a participação nos roteiros da Chloé Pinheiro e da Luísa Cardoso. Quem fez a edição, a pesquisa de arquivos sonoros, trilhas adicionais, a ambientação e a mixagem foi o Felipe Barbosa. A trilha sonora original é do Cauê Fernandes. Neste episódio, utilizamos trechos de entrevistas que fizemos com Ana Pato, Diego Matos, Marlon Weichert, Eugênia Gonzaga, Fernando Fernandes, Elizabeth Rocha, Marco Aurélio de Carvalho, Gisele Citadino e Dom Odilo Scherer. Neste episódio, nós usamos áudios do canal Apoteose, das cerimônias do Oscar e do Globo de Ouro de 2025, da TV Globo, Mídia Ninja, Perfil do Lula no Instagram, TV Cultura, ICL, CNN e Itatiaia. As vozes complementares são da Isabela Neves. O Nunca Mais está sendo tocado também pelo ICL, pela TV Fórum e pela Rádio Brasil de Fato. Quero fazer aqui um agradecimento especial a todos os nossos entrevistados, e olha que foram muitos, e ao grupo Prerrogativas, nas pessoas da Gabriela Araújo e do Marco Aurélio de Carvalho, que abraçaram o projeto e toparam nos apoiar desde o instante que souberam do meu plano de contar esta história. Estes episódios não existiriam sem a colaboração de mais de 80 defensores da democracia que toparam cobrir os custos desta empreitada e que eu faço questão de citar em ordem alfabética. Aldimar de Assis, Alessandra Camarano, Aline Cristina Braghini, Ana Amélia Mascarenhas Camargos, André Caran Trindade, André Ked, André Pires, Ana Cândida Serrano, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, Antônio Fabrício, Antônio Pedro Melchior, Arnóbio Rocha, Auri Lopes Júnior, Bruno Salles Ribeiro, Caio Leonardo Rodrigues, Camila Alves Hessel Heimberg, Carmen da Costa Barros, Celso Cordeiro, César Caputo Guimarães, Cláudia Franco, Cristiano Marona, Daniel Romeiro, Dora Cavalcante, Éder Bonfim Rodrigues, Eleonora Rangel Nassif, Ernesto Tsirunik, Evelyn Melo Silva, Fabiano Silva dos Santos, Fábio Ricardo Trade, Farias e Franco Sociedade de Advogados, Gabriela Gastal Dutra, Gabriela Araújo, Giorgio Tomelin, Gisele Citadino, Giuseppe Jamundo Neto, Guilherme Sodré Martins, Heitor Cornacchione, Hélio Freitas de Carvalho Silveira, Jader Marques, Jailton Zanon, Jorge Antônio Mauric, José Augusto Rodrigues Júnior, José Carlos Alves, José Maurício Coqueiro, Laís de Figueiredo Lopes, Leandro Raca, Lênio Streck, Lúcia Helena Rincon Afonso, Luciana Boitô de Figueiredo Rodrigues, Luciana Worms, Luiz Carlos Moro, Luiz Guilherme Vieira, Luiz Fernando Pacheco, Luzia Paula Cantal, Maíra Calidone Réquia, Manuelita Hermes, Marcelo Ribeiro Uchoa, Márcio Lopes, Márcio Tenembal, Maria Amália Neves Cândido, Maria José Cataldi, Marina Ganzaroli, Mauro Menezes, Michel Saliba, Miguel Matos, Miguel Pereira Neto, Mônica de Melo, Ney Strozak, Otávio Pinto e Silva, Pedro Estevan Serrano, Pedro Paulo Carriello, Priscila Pâmela dos Santos, Rafson Ximenes, Renato Ferreira Moura Franco, Ricardo Lodi, Ricardo Toledo, Roberto Tardelli, Sávio Martins, Sheila de Carvalho, Silvio Gabriel Serrano Nunes, Simone Aidamos, Taube Goldenberg, Vera Lúcia Santana Araújo, Vicente Cândido, Vilma Maria dos Santos Reis e Vitor Gameiro Drummond. Finalmente, nossos agradecimentos efusivos a você que nos acompanhou até aqui, ao longo de quase 5 horas de história, aventura, esperança, indignação e coragem. Se puder, indique o Nunca Mais para os amigos e para as amigas, para o mozão, para o crush, para os alunos, para os professores, pro papai e pra mamãe, pro tio do pavê e pra tia do zap, pro chefe e pro estagiário. E compartilha
no grupo da família, do clube, do condomínio, da classe, da firma. Siga a Nave Reportagens do Camilo Vanucchi no Instagram e procura os nossos outros podcasts. O Eu Só Disse Meu Nome, o Vala de Perus e o Ciência Suja. A gente se vê por aí. Vamos que vamos. Ditadura nunca mais. Ah, e sem anistia para golpista. Nave Reportagens.